Shalom, meus queridos irmãos. Estamos de volta com mais um vídeo aqui, né? Na nossa página. Hoje falando sobre um tema que eu acho interessante trazer para os irmãos aqui. Até eu estava, olhando e achei interessante trazer para os irmãos aqui. Você sabe a diferença entre hebreus, israelitas e judeus? Isso mesmo, hebreus, israelitas e judeus. Você sabe qual que é a diferença desses três termos? Esses três termos se referem a um único só povo, né? Que a gente acompanha ali a sua trajetória em toda a Bíblia, né? Os hebreus, os israelitas e os judeus, né? Termo que permanece até hoje, inclusive, né? Se referindo lá à nação de Israel, o pessoal do povo lá de Israel que mora no país hoje de Israel, né, que é uma nação reconhecida pela ONU, que hoje é chamado de judeus, né? Assim como os brasileiros nascem no Brasil, os judeus nascem em Israel, né? Mas por que esse nome hebreu aparece na Bíblia, esse nome israelita, esse termo, né, melhor dizendo, esse termo hebreu, esse termo israelita e esse termo judeu aparece na Bíblia? Vamos lá, eu separei para nós aqui algumas coisas para a gente entender, né, esses três termos que se referem a um único povo, mas estão dentro de um conceito histórico, né? Então eu marquei aqui para não trazer as minhas próprias palavras, mas também ler para algumas coisas para os irmãos, né? Hebreus, israelitas e judeus. Quem são? Afinal de contas, quem são? Eu marquei aqui. Quando a gente lê na Bíblia, é comum encontrar esses três termos, né, referindo-se a um único povo. Os hebreus, os israelitas e os judeus são um único povo, mas a gente se refere a eles usando esses três termos. Cada palavra tem um contexto histórico, tá? Um momento histórico, tá? E então eles são usados em momentos históricos diferentes. Eu marquei aqui então para a gente entender. O termo hebreu é o mais antigo dos três, obviamente. É o primeiro termo que surge, o termo hebreu, né? Ele aparece pela primeira vez ligado a Abraão, o patriarca, né? Aparece ali em Gênesis, capítulo 14, versículo 13. Eu vou pegar aqui a Bíblia, vou abrir junto com os irmãos. Vamos lá, então, em Gênesis, capítulo 14, no versículo 13, para a gente ler mais o que está escrito aqui, né? Para não ficar nas minhas palavras. Ó, Hebreus, capítulo 14, versículo 13. Tem escrito assim: Então veio um que escapara, tá? Quando Ló é preso lá, né, pelo rei de Sodoma, tá? E é levado em cativeiro, um deles escapa e vem avisar o Abraão que o rei de Sodoma atacou lá, né? O pessoal foi atacado no rei de Sodoma e Ló foi capturado lá, junto com o rei de Sodoma, foi levado na guerra. E aí, aquele senhor, aquele rapaz, aquele homem que fugiu ali, vem avisar Abraão. Então está escrito assim no versículo 13. Então veio um que escapara e contou a Abraão o hebreu. Ele habitava junto nos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol, irmão de Aner, né, ou Aner. Eles eram confederados de Abraão, né? Ou seja, Abrão, na época, ainda era Abrão, que chamava, né, aqui no Gênesis 14, ainda está sendo chamado de Abrão, né, mas é o Abraão, que a gente sabe. É chamado de hebreu, então, aqui no capítulo 14 de Gênesis, no versículo 13. Da onde vem o termo hebreu? O termo hebreu, ele vem do nome, né, ele deriva ali do nome de Eber, que é um dos ancestrais de Abraão, tá? É um dos ancestrais de Abraão. Citado lá no Gênesis 10, 21. Eu vou pegar aqui para vocês, Gênesis 10, versículo 21. Está marcado assim: E a Sem nasceram filhos, e ele é pai de todos os filhos de Eber, irmão mais velho de Jafé. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. E os filhos de Arão são Uz, Um, Jéter e Mas, e assim por diante, né? E Arfaxade gerou a Selá, e Selá gerou a Eber. E a Eber nasceram dois filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto um de seus dias se repartiu a terra. E o nome de seu irmão, Joquitã. E assim por diante. Aí você vê, então, esse nome vem derivado de Eber, hebreu, né? Que é um grupo que surge com o patriarca Abraão, quando se separa ali do seu povo,
e vai, né, e atravessa para o lado de cá do rio Eufrates, né, saindo em peregrinação, buscando ali depois daquele ponto que a gente vê falando, Deus falando, ó, Abraão, aparta a tua parentela e vá para a terra em que eu vou lhe mostrar. Eu trouxe até aqui para os irmãos ver esse mapa aí, tá vendo? Que interessante. Eu vou ver se eu consigo mostrar na tela aqui, ó, Ur, né, aonde Abraão morava, ali Mar Vermelho ali em cima, né? Aquele outro rio que corta ali do Mar Mediterrâneo ali, tá fazendo entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho, é o rio Eufrates. E aí o Ur vem daquele lado de cá, sobe, né? O Abraão vem de Ur, vai até Betel, Canaã, Siquém e Arã, né? Que é a terra ali onde ele vem morar. Você vê que Canaã está aqui um pouco lado da esquerda, entre Ará, tá vendo? Ou Arã, né? Como na nossa língua. Aqui está Canaã, ou na nossa língua, Canaã, né? Canaã está aqui, lado esquerdo, que seria a terra prometida, tá vendo? Que está aqui, né? Entre o mar Mediterrâneo aqui, até a terra de Arã, onde o Abraão peregrinou ali. Então, o termo hebreu vem do patriarca Abraão, né? Significa os que vieram do lado de lá, né? Ou atravessaram o rio, né? Mas tem origem lá no Éber, que foi um dos antepassados do Abraão, né? O termo hebreu, inclusive, é ainda repetido lá no livro de Êxodo, né? No cativeiro do Egito. Quando a gente lê em Êxodo 1, versículo 15, eu vou pegar aqui para os irmãos, você vê que ainda se referia a esse povo, tá? Dos hebreus descendentes de Abraão, tá? Êxodo capítulo 1, no versículo 15, a gente lê esse termo dizendo assim: e o rei do Egito falou às parteiras das hebreias. Você vê? Era considerado ainda o povo hebreu quando vem ainda para o cativeiro, né? Lá no Egito. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e da outra Puá. E disse: quando ajudardes a dar à luz as hebreias, as mulheres hebreias forem dar à luz e vocês forem ajudar ali, como parteiras, e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o. Mas se for filha, então viva. Né? E aí você sabe a história, as parteiras iam lá, matavam os meninos, né? E assim por diante. Então, esse termo hebreu, ele era usado mais pelos estrangeiros, como eles se referiam ao povo de Abraão, a um povo que era nômade, ele não tinha um lugar, né, para morar. Você vê que o Abraão, nesse mapa que eu estou mostrando aí, ele faz essa peregrinação, sai de Ur, atravessa o mar ali, né, vem seguindo, que na verdade ele não atravessou o mar, ali era chamado de Rio Eufrates, né, então também Mar Vermelho, como você quiser dizer, porque o termo hebreu vem, aquele que vem do lado de lá do rio Eufrates, mas ele atravessou ali naquela região, tá? E ele segue, você vê que ele sobe até Canaã, passa por Canaã, em Betel, né? Siquém, e vai até a terra de Arã, onde habita ali com seu sogro, e depois eles vão para o cativeiro do Egito, né? O Abraão e tudo mais, os filhos lá, e você sabe. O termo israelita, então, é o segundo termo que a gente falou aqui. Deixa eu fechar o mapa aqui, para a gente seguir, né? Então, a gente vai seguir o termo israelita. O termo israelita, ele surge já com Jacó. Se refere ao mesmo povo. Você sabe que Jacó, né, neto do Abraão, né, que é o Jacó, ele vem, e aí em Gênesis 32, 28, eu vou ler para os irmãos aqui, Gênesis capítulo 32, versículo 28. Quando o anjo luta, né, ali com Jacó luta com o anjo ali, ele vence o anjo no versículo 27, diz assim: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então Jacó respondendo ao anjo: eu sou Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, te peço, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali, né? Então você vê, a partir daquele momento, Jacó passa a ser chamado de Israel. Então, israelita, na verdade, é um termo que praticamente significa filhos de Israel, que é Jacó, filhos de Jacó, tá? Então, Jacó teve os 12 filhos ali, que foram as 12 tribos, né? Que passam a ser chamado o quê? As tribos de Israel.
Os filhos de Israel, filhos de Jacó, ou israelitas, né? O termo ele aparece de novo, né, em Êxodo 1:1, né? Eu vou ler também ali, você vê que o termo usado está ainda no mesmo livro de Êxodo, você vê. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel, vê? Que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Íssacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naphtali, Gad e Áser. Você vê, as 12 tribos, que são os hebreus, são chamados de filhos de Israel. Quem é Israel? Jacó. Você vê? Eu vou repetir aqui. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel, que entraram no Egito com quem? Com Jacó. Quem é Jacó? Israel. Você lembra que o anjo mudou o nome dele? A gente leu aqui? Então, Jacó passa a se chamar Israel e os seus filhos, que são filhos de Jacó, passam a ser chamados de filhos de Israel, ou israelitas. Mas são descendentes de quem? De Abraão. São os mesmos hebreus que passam a ser chamados de israelitas, né? São filhos de Abraão, são filhos de Jacó, são filhos de Israel, israelitas, né? Os israelitas, eles não é só uma família, eles se tornam 12 tribos e assim por diante. Esse termo continua sendo usado, né? Eu vou procurar aqui, por exemplo, 19:15 de Êxodo. Tá? É um termo que continua sendo usado por essa tribo, por essas 12 tribos durante muito tempo, né? Aqui, ó. Cadê? Êxodo 19:5, perdão, eu marquei aqui, livro 19:15. Ó, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, disse Deus falando com eles, né? E guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Né? Êxodo 19:5. Quem que é esse povo aí? Que Deus está prometendo essa terra, que volta ali depois do cativeiro do Egito, né? No Êxodo. Se você ler no versículo 3, você vai ler. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel, os israelitas. Então você vê o próprio Deus se referindo a eles como filhos de Israel, ou israelitas, né? O termo israelita, Deus não usa ali, ele está falando filhos de Israel, mas é o povo israelita, né? Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas como águias, né? E vos trouxe a mim. Agora, pois-se diligentemente, tal, ele herdam aquela mesma terra, que é Canaã, que aí o povo de Israel vem, tá? E se posiciona ali. Então, Hebreus, ó, para a gente ler aqui um resuminho. Hebreus, nome mais antigo, ligado aos patriarcas, e é usado pelos estrangeiros a se referir ao povo de Abraão, que era um povo nômade que caminhava ali, né? E andava por toda aquela terra ali, em busca daquela terra prometida que Deus um dia prometeu para ele, quando ele saísse do meio da sua parentela. Israelitas são descendentes do Jacó, descendentes de Israel, que é Jacó, né? Organizados como um povo, as 12 tribos ali, formam uma nação de Israel, que aí vem, né? Depois do Êxodo, resgatado ali, né, por Moisés, e com Josué assenta as 12 tribos na terra de Canaã, a terra prometida, que aí você vê que é ali a terra que eles assentam as 12 tribos e criam então a nação de Israel. Esse nome continua sendo usado como Israel, tá? E aí agora vamos ao termo judeus. Depois do Êxodo, tá? Teve o reinado de Saul, Davi, Salomão, os reis ali, os juízes primeiro, né? Teve o tempo dos juízes, depois o tempo dos reis, que o povo de Israel pediu um rei para Deus e Deus colocou ali. Houve uma divisão, tá? Eu vou colocar o mapa aqui primeiro, para depois vocês ficarem visualizando o mapa aí, tá? Para vocês entenderem. Então veja, entre o Rio Jordão aqui, tá vendo à direita aí o Rio Jordão, ao deserto, lá à direita aí do mapa, você tem o Jordão, tá? Que o pessoal vem ali do cativeiro junto com Moisés, eles passam ali o Mar Morto, tá vendo?
E aí você vê o reino instalado entre o mar Mediterrâneo até o Rio Jordão ali, tá? Engloba todo esse reino da Palestina, toda essa terra da Palestina aí, foi então marcado como terra dos hebreus. Quem que é os hebreus? O povo lá do Abraão, né? Que são os israelitas, não é? Que assentou o reino de Israel. Só que acontece, eu vou ler aqui no livro de Reis, se eu não me engano, deixa eu procurar aqui. Primeiro a Reis, é depois aqui do Samuel, né? Que aí tem o tempo dos juízes, né? Primeiro a Reis, no capítulo 12. Deixa eu ver se é o capítulo 12 aqui do livro de Reis. Estou folheando aqui. Ó. E foi Roboão para Siquém, porque todo Israel se reuniu em Siquém para o fazerem rei. Sucedeu que Jeroboão, filho de Nebate, achando-se ainda no Egito, para onde fugira de diante do rei Salomão, e Jeroboão habitava no Egito. E mandaram chamá-lo, e veio, pois, Jeroboão e toda a congregação de Israel, e falaram a Roboão, dizendo: Teu pai agravou o nosso jugo, agora, pois, alivia tua dura servidão de teu pai, e o pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele lhes disse: Ide-vos até ao terceiro dia, e então voltai a mim, e o povo se foi. E teve rei Roboão conselho com os anciãos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselhais vós que responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: Se hoje fores servo deste povo e o servires, e respondendo-lhe lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho dos anciãos que tinham lhe dado, e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, e estavam diante dele. Olha só. Né? E aí disse-lhes: Que aconselhais vós que respondamos a este povo, que me falou, dizendo: Alivia o jugo que teu pai nos impôs? E esses jovens que haviam crescido com ele lhe falaram, dizendo: Assim dirás a este povo que te falou: Teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu alivia de sobre nós. Assim te falarás. Eles vão responder, eu falo assim: esse povo falou isso aí para você? Responde assim então: Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Olha. Assim que, se meu pai vos carregou com jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com os açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia. Então Roboão, como o rei havia ordenado, dizendo: Voltai a mim ao terceiro dia. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixaram o conselho que os anciãos lhe haviam dado. E lhe falou conforme o conselho dos jovens. Né? Então ele falou: vou aumentar o jugo, castigar vocês mais. Se o dedo, minha mão do meu pai era pesada, o meu dedo mindinho é mais pesado que a mão do meu pai. Você vê, o cara era brabo, né? Então, no versículo 16 em diante, a gente tem assim dizendo: Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, tornou-lhe o povo a responder, dizendo: Que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As tuas tendas, ó Israel. Provê agora a tua casa a Davi. Então Israel se foi às suas tendas. No tocante, porém, aos filhos de Israel que habitavam nas cidades de Judá, também sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou a Adorão, que estava sob os tributos, e todo Israel o apedrejou, e ele morreu. Mas o rei Roboão se animou a subir ao carro para fugir para Jerusalém. Assim se rebelaram os israelitas contra a casa de Davi até o dia de hoje. Então você vê, ficou o reino de Israel aí, tá? Lá em cima, e o reino de Judá aqui embaixo. Houve uma divisão, tá? O reino se dividiu em dois. Com o passar do tempo, essa animosidade entre os dois reinos diminuiu, né? Você vê, por exemplo, um episódio do rei, né, de Israel ali, o Acabe, convidando o rei de Judá, né, que é o Jeosafá, né, para que eles possam lutar juntos naquele episódio em que o Acabe acaba morrendo, né, que o profeta falou: Israel vai voltar para casa sem rei. Né? Você vê que o rei Acabe, rei de Israel, convida o rei, né, de Judá, o Jeosafá, a lutar com ele. E ele conversam os dois ali, só que o Jeosafá manda consultar os profetas, né? E você sabe toda a história que ocorre ali no livro de Reis. Então você vê, esse reino está dividido entre Israel e Judá.
Então, 10 tribos vão para o reino de Israel, tá? E 2 permanecem com Judá, que é Judá e Benjamim. Então, 10 tribos para o norte, 2 tribos para o sul, aqui, você está vendo nesse mapa que eu coloquei aí, que mostra Israel de um lado, Judá do outro. Todo esse reino aí é os israelitas. Só que eles se dividem entre Israel do norte e Israel do sul, vamos dizer assim, para a gente entender mais ou menos. Tá? E o reino de Judá aqui no sul, reino de Israel no norte. Então, o que acontece? Vem o cativeiro da Babilônia. Tá? Acontece as guerras lá e o pessoal vai para o cativeiro da Babilônia. O reino do norte é completamente destruído e o reino do sul, Judá, vai levado uma parte ali, né? Vai levado para cativeiro. Onde você vê isso? Segundo a Reis, tá? Eu marquei aqui capítulo 25. Eu vou ler para os irmãos. Capítulo 25, no versículo 21, aqui mais ou menos. Deixa eu puxar aqui, passei. Foi para o livro de Crônicas, né? Capítulo 25, ó, do livro segundo a livro dos reis, tá? Capítulo 25, no versículo 21. E o rei da Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Ramate. E Judá foi levado preso para fora da sua terra. Porém, quanto ao povo que ficara na terra de Judá, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, deixou ficar, pôs sobre ele por governador a Gedaías, filho de Aicão. Então você vê, o reino do norte praticamente foi todo destruído. E o reino de Judá, parte foi levada em cativeiro e outra parte permaneceu ali, tá? Sob o comando, vamos dizer assim, sob a tutela de um governador, né, que o rei da Babilônia colocou. Esse povo, então, que preservou, começa a ser chamado de judeus. É o povo de Israel, o povo ali, né, que sobrou, vamos dizer assim, dos israelitas. Como eles eram da tribo de Judá, passaram a ser chamados judeus lá no cativeiro da Babilônia. E quando eles regressam desse cativeiro para instaurar de novo o templo, perdão, né, lá no tempo do Oséias e dos outros profetas, que o rei deixou eles voltarem ali, eles continuam usando esse nome, esse termo, judeus, ou seja, os da tribo de Judá, que é uma das 12 tribos dos filhos de Israel, que é Jacó, que é descendente de Abraão. Então você vê, judeus, quem são? Descendentes de Judá depois do exílio. É um nome que permanece depois, no decorrer da história, até os dias de Jesus. Né? Jesus falando ali, a salvação vem dos judeus. Ele veio para os que eram seus e os seus não receberam, e assim por diante. Então, resumindo, né? Hebreus é um nome patriarcal usado pelos povos para distinguir ou para descrever os descendentes de Abraão, que era um povo nômade que andava ali na terra. O termo hebreu foi aplicado a esse povo a partir do momento em que Abraão sai ali da sua parentela e começa a andar naquele local ali, naquele lugar onde a gente viu o mapa ali, o primeiro mapa. Israelitas são os descendentes de Jacó, o povo da aliança de Deus com Jacó, os filhos de Israel, mas é o mesmo povo, tá? E depois, originalmente, o reino de Judá vai para o exílio, né? E eles permanecem com esse nome, judeus ou da tribo de Judá, o nome que persiste até hoje e é usado até hoje, foi usado até nos dias de Jesus e é usado até hoje, tanto que depois da primeira diáspora, vamos dizer assim, quando o Tito invadiu lá Jerusalém e matou um monte de gente, os judeus se espalharam pelo mundo, eles voltam, e aí você vê que o país Israel hoje, a nação de Israel ali, que tem ali ao lado esquerdo a faixa de Gaza, ali quase no finalzinho ali, entre o mar Mediterrâneo, né, o Egito, a Síria ali, posicionado, você vê que toda essa parte de Israel, que está ali como reino de Israel, a gente vê no mapa aí do lado direito, e o reino de Judá, hoje é Israel, país reconhecido pela ONU de 1948, né, se eu não me engano, para cá, 49, que foi reconhecido para cá. Né? Então é isso. Esses são os termos hebreu, israelita e judeu. Deixa eu tirar o mapinha aqui para nós encerrarmos
É isso, irmãos. Espero que esse seja um estudo aí para você entender mais ou menos de onde vêm esses termos, né? Hebreu, israelita e judeu. São 3 termos que estão aqui na Bíblia, né? Que é chamado o povo judeu, o povo, né, da onde veio Jesus, é o povo que conta a Bíblia aqui, toda a sua trajetória, desde o Abraão até hoje, né? Hebreus, israelitas e judeus. Um único povo, 3 termos para descrever esse povo, e é isso. A gente volta, né, a qualquer momento com outros estudos, com outras coisas da Bíblia, outras curiosidades, né, aqui da página, e também, lembrando, leituras da mensagem do irmão William Brana. A gente vai continuar a sequência da leitura da mensagem Israel, né, e a Igreja, tá? A gente volta qualquer dia aí, trazendo mais vídeos aí para vocês. Eu quero que esse estudo abençoe cada um de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Até mais, irmãos. Fiquem na paz.